A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. A paz do Senhor, graça e paz, saúde, amor e prosperidade sobre a sua vida. Pastor Esdon passando por aqui para deixar uma rápida palavra de reflexão. Tem muito tempo que a gente não faz um tutorial como esse, já tem bastante tempo, tá? Já estou com saudade, apesar que eu tive a oportunidade de estar pregando na live na segunda-feira retrasada, foi uma bênção. A oportunidade de estar sempre falando para os irmãos, né? Alguns irmãos de São Paulo, alguns irmãos de Minas, alguns irmãos dos Estados Unidos e outros lugares mais, né? E nesses rompantes aí de quase, nós já vamos para mais de 3 anos, foi antes da pandemia, de estar falando para os irmãos aí. E graças a Deus nós vimos muita cura, muito milagre por dentro dessas lives. E o que pode fazer, o estrondo que pode fazer um aparelho telefônico, né? Quando ele é bem utilizado, quando ele é bem direcionado para a obra de Deus. Eu tenho visto muito isso, tá? No meu dia a dia, todos os dias, eu posso dizer para os irmãos que aqui por dentro eu prego a palavra de Deus. E os irmãos que já me conhecem, uns pessoalmente, outros não, sabe quão grande eu tenho paixão pela palavra de Deus. E quão grande eu tenho paixão por ver almas se rendendo aos pés do Senhor. E quão grande a paixão que eu tenho quando as pessoas entendem a palavra do Senhor. Sem curvatura, sem malabarismo ou qualquer outra coisa mais. A simplicidade da própria palavra de Deus na ação do Espírito Santo. Mas a palavra que eu quero deixar para você hoje é uma reflexão. Todo mundo conhece quase essa palavra, de có e salteado, como já diz o adágio popular, que está no livro de Jonas, no capítulo 1. O Senhor vem falar a Jonas da seguinte forma, e diz assim: diz o Senhor a Jonas, filho de Amitai, vai à grande cidade, a cidade de Nínive, e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas resolveu se assentar-se ou ausentar-se para longe do Senhor. Desceu a costa até o porto de Jope, onde achou um navio de partida para Társis. E comprou uma passagem, entrou no barco e seguindo para Társis, fugindo do Senhor. Enquanto o barco navegava, o Senhor fez levantar-se uma terrível ventania e se descadear-se um temporal, uma tempestade terrível sobre aquela embarcação, ao ponto de aquela navegação, aquela grande nau, aquele grande navio, querer se despedaçar. Eu reflito muito sobre essa passagem. Eu quero aqui repartir essa palavra com você com algumas experiências pessoais. Eu gosto muito de falar sobre experiências pessoais porque ela reflete o que a Bíblia contrasta com a nossa realidade. Não tem somente a palavra da Bíblia. Paulo diz o seguinte: quando eu fui ter convosco, eu não fui ter só com palavra persuasiva, mas eu fui ter convosco também com demonstração de poder. Ou seja, eu preguei a palavra, mas eu demonstrei a vocês os milagres também. Eu preguei a palavra, mas eu demonstrei para vocês as marcas da chibatada. Eu preguei a vocês, mas demonstrei para vocês as necessidades também que eu tive. Eu preguei a vocês, mas vocês viram também quantas as vezes que eu padeci em prisões. Então ele prega a palavra, mas também ele conta o seu testemunho, que era fiel. Irmãos, eu tenho tido umas experiências com Deus, entre várias, desde 1993, 96, quando eu me firmei mesmo, dessa ideia de fugir. Experiência minha, de Esdon Batista de Almeida. Essa ideia de fugir do chamado. E Deus, ultimamente, Deus tem dado um saculejo no velho aqui.
dessa ideia de fugir do chamado. E esse saculejo que o Senhor tem me exprimido é exatamente de querer sair de Nínive e ir para Tarsis. E eu quero te dar um conselho dessa experiência que eu tenho tido com o Senhor. O Senhor verdadeiramente tem me exprimido. E Deus mesmo em sonhos e em visões. Deus primeiro ele me dá uma visão, um dia, uma visão muito nítida demais. Aqui tem uma rua, eu sempre gravo aqui embaixo, aqui no jardim, né? Já gravei vários aqui no jardim. E Deus me deu uma visão aqui do outro lado. Aqui tem uma mini BR aqui. E mais para baixo dessa BR também tem uma descida, que é um morro, um barranco, tem uma mata, que agora estão até construindo os prédios. E logo assim tem essa descida e tem uma subida. E Deus me deu uma visão nítida que ali existe esse vale, né? Existe esse vale e ali um rio, só que esse rio secou. E na secagem desse rio eu vi muito peixes, só com a boca do lado de fora, morrendo no meio do barro. E enquanto esses peixes morriam no meio do barro, um vizinho meu que está aqui atrás de mim, eu não tirei o carro da garagem, eu estou dentro da minha garagem ainda, estou indo trabalhar. Mas Deus tocou no meu coração muito forte agora pela madrugada, eu orando. E antes de sair, eu gravar esse vídeo. E estou aqui fazendo. Esse vizinho meu são 2 militares, né? E de repente esse rapaz me abordou aqui e pediu para que eu levasse as filhas dele em algum lugar aqui próximo, que não era tão próximo assim, mas próximo aqui. E eu lembro que dentro desse carro aqui, ele, mas as 2 filhas dele, uma com a neném pequena, sentou no banco de trás, e ele me apressava para que eu levasse. E esse rapaz assim com muita arrogância, com muita prepotência demais, e eu comecei a falar com ele, falando de tal, olha embaixo aqui o tanto de peixe que está morrendo. Ele diz, não olha para o lado, não olha para o lado. Eu pedi você para levar as minhas filhas e você está olhando para o lado. E eu falava, mas olha só, o tanto de peixe, vamos parar, vamos tentar salvar esses peixes. Ele diz, eu não quero que você salve esses peixes. Eu quero que você leve as minhas filhas. Não interessa, eu não quero essa ideia de peixe. E ele, assim, com aquele autoritarismo de militar, ele não deixava. Eu dirigindo e olhava para os peixes. E ele me ameaçou, ele falou assim, se acontecer alguma coisa com esse carro, com as minhas filhas aqui dentro, você vai pagar com a sua própria vida. E eu dizia, né, porque na verdade o brasão dele, é o sobrenome dele, é o que a gente chama aqui na rua, nesses anos que a gente é vizinho. E gente, uma coisa tão de Deus, que depois eu fui levando, e a extensão todinha desse vale, esses peixes morrendo. E parecia que esses peixes clamavam pelo meu nome. Aí, esses dias atrás, eu orando, Deus me fez lembrar desse momento de novo. E esses dias eu tive um sonho. E a gente nunca teve problema com esse vizinho, nunca tivemos problema, até porque eles agora servem ao Senhor. E essa semana, sexta-feira, nunca aconteceu isso, gente, nunca aconteceu. Tem 16 anos que eu moro nessa casa, tem 16 anos que eu moro na rua. Nunca aconteceu. A Magda foi tirar o carro daqui, um outro carro, e deu uma encostada e derrubou a moto dele. Ele criou um caso. Nunca aconteceu isso. Nem de criar caso. Geralmente a gente, graça e paz, irmão e tal. Mas o que tem a ver isso, pastor, com a sua experiência? Por que derrubou a moto dele? E outra coisa, ele derrubou a moto dele. Ele foi lá, a Magda olhou, saiu do carro, olhou, todo mundo conhece a Magda, minha esposa. Ele colocou a moto no mesmo lugar. Ela não tinha terminado de tirar o carro. Com o mesmo ímpeto de autoritarismo, ela ficou aqui vagueando e Camille, que é minha filha, tentando ajudar ela a tirar. A rua estava toda para ele. Ele tem a garagem dele também, que cabe 2 carros na garagem dele. Ele não tirou a moto para ela conseguir tirar o carro. Ela ficou numa situação complicada. E ela me ligou
E na verdade ela conseguiu tirar o carro, depois ela chegou na oficina toda arrasada, chorando. Eu falei, não, calma, você quebrou alguma coisa, vamos ver, a gente vai pagar e tal. Ela falou, não é questão de pagar, é questão da maldade do coração dele. Eu falei, eu sei por que isso. Esse acidente não foi por acaso, esse acidente é Deus chamando a atenção, a minha atenção para ele, porque o sonho é a visão que eu te contei, ele é o contexto, ele é o general da visão. Para mim não olhar para a lateral, para mim não olhar para o lado para ver os peixes morrendo. E eu tenho que tomar uma decisão. Eu quero dizer para você, Deus te deu um chamado, Deus te deu uma visão. E ainda que você vai fazer alguma coisa que seja para Deus, veja bem, se Deus mandou você pintar uma localidade e você fala, não, eu não vou pintar, eu vou rebocar, ainda que seja para Deus, vá pintar, não invente de rebocar, não vai dar certo, porque é um chamado urgente para pintura. Deus sabe o que ele está mandando você fazer. Não mude a trajetória, ainda que seja para Deus. Você está me entendendo? É a mesma coisa do dízimo. Se Deus falou, olha, o dízimo é para aqui, não pega o seu dízimo daqui e vá dar o seu dízimo acolá, porque Deus sabe do ultimato do dízimo para aquela localidade. Se você tirar daqui, você pode fazer um barco afundar. E Deus sabia, mesmo Jonas não querendo ir para a cidade de Nínive, porque ele sabia que ele podia morrer, por causa da maldade dos ninivitas. Os ninivitas, eles cerravam os homens ao meio. Os ninivitas, eles amarravam o homem, os pés e os braços do homem em 2 cavalos. Chegava lá e comia o rei nos cavalos e o homem partia ao meio. Os ninivitas eram muito ruins. Mas Deus sabia o que estava fazendo com Jonas. Quando Deus manda, Deus garante. Deus sabia o que estava fazendo naquele momento ali, mandando Jonas para lá. E quando a gente foge do nosso chamado, quando nós fugimos da direção daquilo que Deus colocou no nosso coração, a gente começa a pagar um preço. E pessoas ao nosso redor também começam a pagar o preço. Os nossos filhos começam a pagar um preço. A nossa casa começa a pagar um preço. A gente no nosso corpo físico começa a pagar um preço. Eu estou te contando de uma experiência pessoal e quero te aconselhar nesta manhã. Busque a Deus. Fale com o Senhor. Comece a buscar a Deus pelo seu chamado. Pastor, eu estou perdido, eu não sei o que fazer para Deus, eu não sei, o Senhor está me direcionando a algo, mas eu acho muito complicado, é muito complexo, é muito difícil. Eu também estava achando muito complexo, muito difícil, porque todos conhecem, sabem do que eu peno, do que me deixa um pouco limitado, mas se Deus mandou, Ele vai garantir. Se Deus mandou, Ele vai garantir. Então não fuja do seu chamado, para que a embarcação do outro não rebente. Saia da embarcação do outro o mais urgente possível, para que a embarcação do outro não venha perecer por sua causa. Que muitas das vezes você está posto no lugar errado, não foi ali. Ou às vezes Deus colocou você ali por um tempo. Ou às vezes Deus exigiu que você ficasse ali por um tempo. E o tempo está vencendo. E Deus está te dando um sinal que o tempo está vencendo. E você tem que voltar para um outro lugar. Que Deus te chamou, que Deus colocou, que Deus preparou. Deus já mostrou. E você sabe o que tem que fazer. Mas às vezes a comodidade do lugar que Ele te colocou por um tempo está tão gostoso, está tão bom, está tão cômodo, está tão legal. E Deus está mostrando para você, os peixes estão morrendo. Eu vou chamar a sua atenção. Eu vou te dar motivo para chamar a sua atenção em visões e sonhos. E eu vou mostrar para você nitidamente como que eu faço. E vou apertar o cerco. Eu quero falar para você nesta manhã. Não fuja do seu chamado. Busque a Deus. Até Deus falar com você. Senhor, é isso? É isso mesmo, Senhor? Então largue, abre mão. Tenha coragem de dizer, olha,
eu vou sair dessa embarcação, porque o Senhor me direcionou para Nínive. Eu estou indo para Tarsis e estou causando grandes males. Reflita nessa palavra. Deus vai falar profundamente no seu coração. Deus vai falar com você. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você, assim como Deus tem falado comigo. Deus tem falado com outras pessoas. Deus tem falado com a minha família. E Deus tem usado agora até casualidades. Não, Deus tem usado exatidão. Deus não é Deus de acaso. Deus não é Deus de casualidades. Não. Deus é Deus de assertividade. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe poderosamente. Um beijo no teu coração. Tenha um bom dia. Fica na paz do Senhor Jesus.